A paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Que honra poder estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que Deus tem ministrado, né? E como é importante a gente parar um pouco e da nossa rotina, da nossa correria e poder ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas não deixamos que essa palavra cresça nos nossos corações e ela venha a frutificar nas nossas vidas. Muitas vezes estamos sábado, domingo, em eventos e tudo, mas muitas vezes não prestamos a atenção naquilo que Deus tem falado. E, de repente, a correria, né? Esse corre-corre que a gente vive, né? Essa vida insana, principalmente aqui em São Paulo, que nos faz perder os detalhes. E Deus, muitas vezes, ele trabalha nos mínimos detalhes. E a gente acaba deixando passar. E aquilo que eu gostaria de refletir nesta noite traz muito esse pensamento de prestar atenção nas promessas de Deus, né? E uma das partes é exatamente isso, prestar atenção naquilo que Deus tem falado. Será que no momento de luta nós paramos e lembramos, né? A palavra diz quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Será que a gente tem lembrado das promessas de Deus para as nossas vidas naquele momento que nós estamos em dificuldade? E é o que nós vamos compartilhar essa noite. Eu gostaria que vocês meditassem nisso, pegassem a sua Bíblia, começassem a anotar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração também. Então vamos lá. O que eu quero ler com vocês, meditar nesta noite, está em Lucas 24:13. Eu vou ler todo o capítulo, né, todo o versículo, toda a história, e aí a gente vai traçando alguns pontos aqui que Deus ministrou no meu coração. Diz assim, no versículo 13: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhe disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles
reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha só que interessante essa história. Jesus acaba de ser crucificado, já é o terceiro dia, e os discípulos, esses dois discípulos, estão indo no caminho de Emaús e conversando entre eles, e Jesus aparece. Será que quantas vezes Jesus já não apareceu no seu caminho, no meu caminho, e nós nem percebemos? Não é verdade? E aqui os discípulos ainda chamam a atenção de Jesus, né? Quando Jesus fala: o que vocês estão falando? E ele fala: como que você não sabe? Você é o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E aí é engraçado que eles começam a falar porque Jesus fala: tá bom, então me conta o que aconteceu. O que está rolando aí em Jerusalém que ninguém me contou? E quando os discípulos começam a contar, eles começam a contar a história triste. Ele era profeta, já começa a falar no passado. E no início desta conversa, eu comentei com vocês exatamente a esse respeito. E quantas vezes nós temos promessas nas nossas vidas e nós nos esquecemos. Nas dificuldades nós acabamos esquecendo das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Nós deixamos a situação, nós deixamos as dificuldades do momento, muitas vezes até mesmo se sobressair aquilo que Deus prometeu para mim e para você. E nós deixamos essa dificuldade tomar conta de tudo. Né? Neste domingo o apóstolo estava falando exatamente sobre a ansiedade. E quando nós esquecemos das promessas de Deus, exatamente a ansiedade, as preocupações tomam conta daquilo que era para ser o lugar de Deus. Deus tem ministrado muito no meu coração sobre a questão de até que nada mais importe. O Senhor tem que ser o mais importante nas nossas vidas. O Senhor tem que ser aquilo que nós mais desejamos desde o amanhecer, o nosso primeiro pensamento ao acordar e o nosso último pensamento ao deitar. Quantas vezes as coisas têm tomado situações, né, têm tomado o lugar de Jesus, o lugar que é por direito do nosso Deus. E aqui a gente tem essa primeira lição. Nós não devemos nos esquecer das promessas de Deus, porque somente você sabe as promessas que Deus tem para a sua vida. Não sou eu, não é o pastor, não é o apóstolo, somente você sabe aquilo que Deus tem para você. E a gente vai vendo que no segundo ponto aqui, os olhos deles foram fechados para que eles não reconhecessem. E eles estavam ali no caminho, ouvindo Jesus falar, ouvindo tudo o que Jesus, né, tinha para ensinar, porque Jesus chama a atenção: como vocês podem ser tão insensatos e demoram para crer. Jesus ainda chama a atenção deles, porque não era necessário que o Cristo deveria passar por todas essas situações? Para que Deus seja revelado nas nossas vidas, nós muitas vezes precisamos passar por situações para que o nome dele seja glorificado. A Bíblia nos conta várias histórias onde Deus usou situações para provar a glória dele, para demonstrar a glória dele. Foram situações em que foram provadas a questão da fé das pessoas. Poxa, Abraão, o filho da promessa, e Deus pedir para que ele seja sacrificado. Será que aqui nós, como pais, nós abriríamos mão assim dos nossos filhos? A fé e a convicção que Abraão tinha a respeito de que seja lá o que acontecesse, Deus era capaz de ressuscitar.
E Deus vai provando várias situações que a gente vai vendo. Alguns foram aprovados, outros não. Mas a gente precisa aprender a crer nas promessas de Deus. A gente precisa aprender, porque a palavra de Deus diz que a nossa glória não é aqui, a nossa glória é por vir. Nós trabalhamos por uma glória do porvir. E eu achei interessante esta palavra, porque essa palavra Deus começou a ministrar no meu coração logo depois do Congresso de Mulheres. De mulheres não, de famílias, né? Costume, né? Porque Deus tem mudado algumas coisas, né? E agora o Congresso é o Congresso de Família e de famílias. E o nosso tema foi sobre o banquete. E aqui a palavra de Deus fala que os olhos deles foram abertos quando eles sentaram à mesa para compartilhar o pão. A gente vê aqui no versículo o 29b. Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus quer nos convidar à mesa para que nós tenhamos experiências, para que nós tenhamos um relacionamento com Cristo. Nós precisamos estar à mesa. É na mesa que os nossos olhos são abertos, que nos é revelado quem é o Cristo. Mas será que nós estamos dispostos a sentar à mesa com Cristo? Eu tenho pensado muito nessa questão. Deus, um ser supremo, um Deus grandioso que fez todas as coisas. Ele é dono de tudo e de todas as coisas, as mais bonitas, as mais lindas que a gente pode ver. Nenhuma autoridade da terra, por maior que seja a sua pompa, a sua autoridade, né? Ele se compara à glória de Deus. E muitas vezes essas pessoas humanas, nós não temos nem acesso a elas. Nós não conseguimos nem chegar perto. E um Deus que é muito maior, a sua grandeza é infinitamente maior, ele nos convida a se relacionar conosco. Ele deseja esse relacionamento. E muitas vezes a gente foge desse relacionamento. A gente foge daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer se revelar a nós. Aonde? Na mesa, no banquete. Então, que essa noite nós possamos parar para pensar um pouquinho. Primeiro, lembre-se das promessas de Deus. Aquilo que Deus falou que iria acontecer na sua vida, ele vai acontecer. Porque Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cumpre os propósitos. Segundo, precisamos estar atentos às coisas de Deus. E aqui a palavra fala que os discípulos dizem assim, mas quando ele estava falando, os nossos corações, a palavra queimava nos nossos corações. Quando a palavra de Deus vem, quando ela vem revelada, ela queima nos nossos corações. Será que a palavra de Deus tem queimado no seu coração? Como tem sido o ouvir a voz de Deus na sua vida? Aquela necessidade extrema de falar do amor de Deus, de fazer com que mais pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus. Então, nesta noite, eu oro para que Deus venha revelar a cada um de nós, que Deus venha se revelar a cada um de nós nesta noite, que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos. Como foi ministrado no sábado na nossa igreja,
né? O Espírito Consolador, Jesus fala que iria, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele deixaria o Espírito Consolador. E que esse Espírito Santo possa vir e revelar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, abrir os nossos olhos. Esse é o meu desejo. Esse é a minha oração sobre a vida de vocês. E eu espero que essa palavra simples e curta possa tocar o seu coração, que ela possa frutificar na sua vida. E eu queria aproveitar esses minutos finais para orar por você. Pai querido, eu me coloco diante da tua presença e peço que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, ó Pai. A minha vida também, que a tua palavra possa queimar nos nossos corações, ó Pai. O desejo de te servir possa ser maior, ó Pai, do que qualquer outra coisa. Que nós possamos te servir, ó Pai, com o objetivo de ver a tua glória resplandecida nesta terra. Que o Senhor venha nos convidar à mesa e que nós venhamos a aceitar, ó Pai, este convite. Senhor, que nós não venhamos nos esquecer das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Que nessa noite o Senhor venha visitar cada irmão, que o Senhor venha visitar, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que o Senhor venha fazer queimar nos corações, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma noite abençoada e que Deus possa se revelar para vocês. Fiquem com Deus e essa é a minha oração. Abraço!